Será que agora se tornou melhor investir via BDRs? Tem notícia boa ou só veio notícia ruim para quem investe no exterior? Como você pode alcançar eficiência fiscal diante das novas regras que foram aprovadas para os investimentos internacionais? Essas são algumas das principais perguntas que vamos responder nesse vídeo, que é inteiramente dedicado à pessoa física, tá? Não vou falar aqui de offshore, não vou falar de fundo exclusivo, nada disso. O vídeo é inteiramente dedicado à pessoa física. Você que investe através do seu CPF nos ativos internacionais e quer saber agora como se portar diante das novas regras que foram aprovadas nessa nova tributação aí de investimentos internacionais. Já quero começar aqui direto na principal pergunta que fazem, né? E vou dar aqui a minha opinião a respeito do o que mudou, foi melhor ou pior para o investidor comum. Bom, na verdade, para as pessoas que investem como pessoa física e tem muita grana investida no exterior, a ponto de aquela isenção dos 35 mil nem se aplicar a ele, porque ele acabava estourando esse limite, para essa pessoa, realmente as mudanças caíram como uma luva, né? É exatamente quem está soltando fogos aí com essas novas regras, porque traz muitos benefícios interessantes. Agora, para o investidor pequeno, investidor comum, né, que tem um volume de recursos não tão elevado assim, a gente vai ver que existe, por um lado, uma perda e, por outro, alguns ganhos. E o meu objetivo aqui nesse vídeo não é só te dizer o que mudou, mas como que você vai emplacar uma inteligência fiscal em cima dessas novas regras, tá? Se você não aprender a trabalhar dessa nova maneira, você vai acabar deixando dinheiro na mesa, vai ser taxado desnecessariamente. E você tem que estar muito atento, porque se não cuidar desses detalhes, você vai acabar entregando dinheiro demais, sem motivo algum, tá certo? Vamos usar o exemplo aqui até com o maior ETF do mundo. Você deve saber, talvez até você esteja comprado nele, e aí a gente vai pensar, né, como que essas novas regras podem ser aplicadas para você tirar proveito e não ser taxado demais. Vamos começar o vídeo então? Vamos lá! Vamos começar aqui do jeito simples, olhando para a alíquota de tributação. Em quantos por cento nós temos que tributar os nossos rendimentos? Vamos lá, eu vou partir dessa imagem que quem faz o nosso curso de investimentos internacionais já conhece. A gente distribui aí as classes de investimentos nesses quadrantes. Aqui, como eu estou focado mais na parte de tributação, eu vou ignorar um pouco, vou simplificar ela e deixar apenas um exemplo de cada, tá? Um exemplo de classe de investimento, ou se preferir chamar de instrumento financeiro. Eu vou colocar uma classe de exemplo apenas, como por exemplo os investimentos internacionais propriamente dito, estão representadas aí pelas stocks. Stocks nada mais são do que ações de empresas estrangeiras negociadas no exterior, enquanto que as BDRs são certificados de ações, elas te permitem negociar ativos aqui na Bolsa Brasileira em reais e eles te entregam o desempenho dessas ações estrangeiras. Essa regra nova, ela faz referência aos investimentos internacionais em si. Então a gente não está focado aqui em BDRs nem em outras classes de investimentos negociados no Brasil, mas sim nas classes estrangeiras, representadas aqui pelas estoques, mas existem outras classes também. Como funcionava a apuração dos impostos, então, sobre os investimentos internacionais? Bom, os dividendos eles seguem a famosa tabela do imposto de renda que todo mundo conhece, né? Então quem é CLT, por exemplo, quando recebe o salário já é retido na fonte um pedaço dele para servir de imposto de renda calculado exatamente segundo a alíquota dessa tabela aí que você vê embaixo de dividendos. Dividendos nada mais são do que um tipo de renda, certo? Então é exatamente dessa forma que eles são apurados, mas temos que fazer a ressalva aqui de quem investe nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existe uma tributação retida na fonte dos dividendos em 30%. Então acaba que essa tabela até perde o sentido, porque você já recebe os dividendos tributados em 30%, como essa tabela chega até 27,5% no máximo, não existe bitributação, então os dividendos eram tributados em 30% até então, na regra antiga, tá? Enquanto que o ganho de capital, todo mundo se enquadrava, a maioria das pessoas, né, se enquadrava ali nessa faixa de até 5 milhões, portanto a alíquota era de 15%. Resumindo então como que a regra que vigora até 31/12/23, essa regra funciona assim: dividendos tributados em 30% para ativos negociados nos Estados Unidos e ganho de capital, que nada mais é do que lucro, né, quando você vende as ações,
você é tributado em 15%. 30% de dividendos, 15% ganho de capital. A regra mudou e agora a gente tem que saber como passou a ser, né? Passou a ser de um jeito até mais simplificado, porque são 15% de tributação sobre todos eles, seja dividendos, juros, ganho de capital. A partir de agora a lei chama todos esses elementos de rendimentos. Eles jogam tudo na mesma cesta, somam tudo como se fosse uma coisa só e aplicam uma tributação de 15%. É assim que vai passar a valer a partir de janeiro de 24, ok? Além do fato de que a apuração deixa de ser mensal, você não tem que apurar mês a mês, a apuração passa a ser anual. E aí pode pintar a primeira dúvida, que é como tributar 15% dos dividendos se os seus ativos negociados em bolsa americana já vêm tributados na fonte em 30%. Ótima pergunta, se você pensou isso, nós vamos responder mais à frente, tá? Dividendo sempre foi um ponto um pouco mais complexo na legislação e vai continuar sendo. A gente vai voltar a falar dos dividendos, guarda esse ponto aí, vamos seguir em frente por enquanto. Um grande chamariz que sempre existiu para os investimentos internacionais, né, para quem investia diretamente no exterior, era a isenção dos 35 mil. Essa regra, que continua existindo, mas não para ativos financeiros, permitia que você vendesse seus ativos num volume de até 35 mil dentro de um mesmo mês. Você estaria isento de pagar imposto. Agora que foi aprovado um regramento específico para os ativos financeiros, essa regra deixou de se aplicar às ações, inclusive deixou de se aplicar até às criptomoedas, tá? Então quem fica negociando cripto tem que ficar atento também. O ponto é que os ativos financeiros negociados no exterior acabaram tendo uma regra mais aproximada das BDRs, né, que são ativos financeiros negociados aqui no Brasil e que entregam desempenho de ativos estrangeiros. Ou seja, houve de fato uma aproximação entre a regra dos ativos internacionais e dos ativos brasileiros. O fato é que as estoques, então, não têm mais essa isenção, assim como as BDRs nunca tiveram, e você também vai pagar 15%, assim como as BDRs também exigem 15% de imposto. Então houve ali um nivelamento, né? As regras se aproximaram, ficaram mais similares entre si, tanto as estoques quanto as BDRs, agora elas têm regras bem parelhas. E com isso, a pergunta que vem é, será que não vale mais a pena investir via BDR? Bom, em termos de simplificação, de fato, as BDRs você pode adquirir sem precisar fazer câmbio, então nesse sentido fica mais fácil investir via BDR agora. Por outro lado, existe a questão de segurança representada pela diversificação geográfica que você só vai obter se tiver dinheiro investido no exterior. Isso significa que não é todo o seu patrimônio que está dentro do mesmo país, né, que está dentro do Brasil. Você ter parte do seu patrimônio dolarizado de fato, ele está fora do Brasil, em outra jurisdição, te dá mais segurança. Se você perguntar, por exemplo, para um argentino se ele pudesse voltar no tempo, eles que estão passando por uma situação de hiperinflação lá, ele certamente diria que teria dolarizado o seu patrimônio de fato, né? Tirado o seu dinheiro do seu país e colocado em outra jurisdição, que isso te dá ali a vantagem de você ter mais proteção patrimonial. Sem falar, claro, no histórico do nosso próprio país, né? A gente tem um histórico de hiperinflação e até mesmo de intervenção do governo. Quem não se lembra lá do caso lá do governo Collor, em que foi congelado ali o dinheiro de boa parte da população. Então, essa questão de jurisdição diz respeito exatamente ao que o governo pode fazer com o seu dinheiro enquanto você permanece aqui. Não que exista ali a possibilidade, a expectativa de que no curto prazo aconteça algo dessa natureza. Mas lembra que a gente está investindo para o longo prazo. Então, no longo prazo, tanta coisa pode mudar, tanta coisa pode acontecer, que essa diversificação geográfica ela continua valendo, ela continua sendo interessante. Então, é sempre um ponto a se pensar. Quando você investe via BDR, você está sujeito ao que acontecer aqui dentro do Brasil. Quando você internacionaliza de fato os seus investimentos, você tem uma proteção maior, uma diversificação maior e isso pode ser interessante pensando no longo prazo. É um ponto que sempre vai favorecer os investimentos estrangeiros, essa segurança adicional que eles conseguem te trazer. Felizmente, nem todas as mudanças vieram para pior, nós temos boas novidades, então vamos começar a falar delas. Na forma de compensação, nós adquirimos alguns direitos que não existiam antes. Tem a compensação de prejuízos e a compensação sobre os impostos retidos, que a gente vai falar mais à frente,
Começando aqui então a falar da compensação de prejuízos. Sabe quando você vende um determinado ativo financeiro com prejuízo? Antes não era possível abater de lucros futuros, mas agora vai ser permitido. Nada mais justo, né? Afinal de contas, o governo te taxava quando você ganhava, mas quando você perdia, o prejuízo era inteiramente seu. Agora você vai poder abater esses prejuízos dos lucros que vierem. E isso vai tornar muito mais justa a apuração sobre os impostos dessas transações financeiras, valendo então a partir de janeiro de 24 essa mudança que torna a lógica dos investimentos internacionais muito semelhantes ao que temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se você vende uma ação com prejuízo, você pode compensar de lucros futuros. Então, lá no exterior também vai valer essa mesma regra a partir de agora, com a vantagem que no exterior existe uma variedade muito grande de ativos. E quando você para pensar, muitos ativos são repetidos. Repetidos no sentido de que existem ativos extremamente semelhantes, mas com códigos diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar o maior ETF do mundo. Vamos supor que você invista nele, no SPY. Ele reproduz o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas existem outros ETFs que fazem exatamente a mesma coisa, como, por exemplo, o VOO. Então, imagina que você tem lá uma série de ativos na sua carteira e deseje vender um deles que está oferindo lucro. Mas você observa ali que o SPY está no negativo, né? Está no prejuízo. Como você pode atuar para evitar, então, uma taxação sobre esse lucro a ser realizado naquele ativo que você vai vender? Bom, aproveita esse ETF que está no prejuízo, né, o SPY, e vende ele também. Então, quando você vende e realiza prejuízo num determinado ativo, você imediatamente pode compensar de um ganho que você vai ter em outro, evitando uma taxação. Mas aí, quando você vende o SPY, o que você faz? Você pode comprar, por exemplo, o VOO, que é um outro ETF muito similar. Na verdade, ele faz exatamente a mesma coisa, que é comprar o índice S&P 500. Ou seja, você acaba de trocar 6 por meia dúzia. O que você vendeu do SPY, você compra do VOO. Realiza um prejuízo que vai servir para você abater de um lucro que você tem em qualquer outro ativo. Pode ser uma ação, pode ser um outro ETF, inclusive. Então, para quem tem ETFs em carteira, vai se tornar ainda mais fácil você poder realizar essa compensação de prejuízos, porque não é difícil encontrar ETFs equivalentes no mercado. Eu estou usando aqui o exemplo do SPY e do VOO, que são equivalentes, mas existem outros ETFs, até mesmo ETFs não neutros, né, que podem também ter uma similaridade muito grande, ou reproduzir o mesmo índice, ou reproduzir índices extremamente similares entre si. Então, quando você troca 6 por meia dúzia, você só está realizando um prejuízo que te permite abater de um lucro que você vai apurar agora. Isso se torna extremamente eficiente se você opera numa corretora taxa zero, então você não vai ter custo de transação e vai conseguir emplacar essa inteligência fiscal de usar o benefício dos prejuízos acumulados para abater dos lucros realizados. Então, quem dá preferência às estratégias de gestão passiva vai ter mais facilidade de conseguir conduzir os seus investimentos nessa nova dinâmica que vai começar a valer agora. E mesmo quem dá preferência à gestão ativa, selecionando estoques, ainda assim é bom lembrar que é bom ter uma parte da sua carteira em fundos de gestão passiva que tendem a diluir riscos, reduzir volatilidade, né? Aquela série de vantagens que eles apresentam, além de facilitar essa troca, né? Esse intercâmbio de um ativo pelo outro, porque você encontra ativos com desempenhos iguais, com níveis de liquidez equivalentes, e aí quando ocorrer algum prejuízo momentâneo, você pode já utilizar essa manobra simples para poder evitar uma taxação desnecessária, certo? Espero que essa dica tenha ficado claro, espero não estar falando grego aqui, acredito que quem investe no exterior tem domínio bom a respeito desses conceitos, né? O que é um ETF, gestão ativa, passiva. São conceitos simples e que normalmente as pessoas já dominam, quem investe no exterior, no caso, né? Até quem investe no Brasil também já deve ter certa familiaridade com essas nomenclaturas. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição o link para o nosso treinamento. Lá a gente fala de investimentos internacionais. Então, nós saímos do zero, passamos por um módulo de nivelamento para você saber todo o básico, né? Isso daí a gente fala no módulo básico mesmo, para que a partir do módulo seguinte a gente possa iniciar o curso e daí para frente a gente vai caminhando até chegar às estratégias mais avançadas de investimentos no exterior.
tudo leva a crer que agora conseguiremos recuperar parte do imposto retido na fonte lá nos Estados Unidos, que é o caso dos dividendos, né? A gente tem os dividendos tributados em 30% direto na fonte, mas existe agora a possibilidade de fazer uma compensação. Como lá eles tributam em 30%, mas aqui você já entendeu que os dividendos vão ser trabalhados juntamente ali com ganho de capital, com juros, vamos somar tudo isso para fazer a apuração do imposto anual. Dá para deduzir nesse momento que os 15% de diferença que você pagou a mais, eles vão ser convertidos em um crédito tributário para você abater do imposto dentro do ano calendário da apuração. Essa é uma parte um pouco nebulosa ainda, cabe à Receita Federal explicar de que forma isso vai ser feito na prática, então é provável que dentro de pouco tempo a Receita libere ali algumas instruções normativas para explicar se vai funcionar exatamente dessa maneira aí, né? Que a gente vai conseguir recuperar 15% do imposto retido na fonte para abater ali do imposto devido ou, quem sabe, até aumentar o volume de restituição a que você tem direito. Tá? Então essa é uma expectativa, faltam alguns esclarecimentos, não está tudo redondo ainda, mas da forma que está colocado na lei é uma possibilidade que seja assim, tá? É bem possível que seja dessa forma, que é muito positivo, já que antes a gente não tinha como reaver parte desses tributos que incidiam sobre os dividendos de ativos americanos. Então, mais um ponto positivo aí dessa nova lei. Gostando ou não das novas regras, você tem que admitir que realmente houve ali uma simplificação. Já falamos aqui que a alíquota vai ser única de 15% para todas as naturezas de ganho, então não tem mais aquela coisa de uma alíquota para taxar dividendo, outra alíquota para taxar ganho de capital, é 15% para tudo. Já falamos também que a apuração não é mais mensal, a apuração vai ser anual, então você vai consolidar todo o resultado do ano. Dessa forma, você não vai precisar ficar se preocupando em preencher Carnê-Leão, GCAP, DARF. Tá certo que antes muita gente não precisava se preocupar com isso também, porque na prática tinha isenções e outras facilidades que acabavam facilitando, mas agora está claro que numa apuração anual você vai direto apontar o resultado na sua declaração anual. Então, é uma simplificação de maneira oficial. E outro ponto que é um pouco mais rebuscado é a forma como você apura os lucros, né? Antes existia mais de uma maneira de apurar os lucros, porque dependia do jeito que você utilizava os recursos aplicados nas ações. Então, por exemplo, uma das maneiras é você considerar que o seu dinheiro está saindo do Brasil e indo para o exterior, então você está convertendo de real para dólar no ato da compra, e no ato da venda você converte de dólar para real. Assim você consegue apurar o quanto foi o seu ganho em reais. Essa forma te permite calcular qual foi o ganho do ativo somado ao ganho cambial e, com isso, definir o ganho total que você possui. Esse é o formato que vai continuar existindo daqui para frente. Só que antes existia outra possibilidade, né? Por exemplo, quando você pegava os seus dividendos, os dividendos que você recebia das suas ações, eles já eram originados em dólar, porque era uma renda em dólar que você possuía. Então, no ato da compra, quando você utiliza esses dividendos para comprar uma ação, não tinha essa conversão de real para dólar. Então a apuração do lucro era só sobre a variação do ativo. Só que com a nova lei, mesmo que você utilize esses dividendos que você já recebeu ali em dólar, ele é uma renda em dólar, mesmo que você use eles para aplicar em mais ações, a Receita vai te forçar a fingir, vamos dizer assim, que você está convertendo de real para dólar no ato da compra, tá? Então, sempre vai ser assim daqui para frente. Converte de real para dólar no ato da compra e de dólar para real na data da venda. Por um lado, simplifica porque você não precisa mais fazer esse controle, né? Na verdade, muita gente também não fazia porque utilizava uma corretora que já calculava tudo automaticamente. Mas o ponto é que daqui para frente você não vai precisar se preocupar com isso. Por outro lado, esse novo formato pode te forçar a apurar um lucro maior. Afinal de contas, no longo prazo, a tendência é que o dólar valorize frente ao real. Então você vai calcular ali não só o efeito da oscilação do valor do ativo, mas também o efeito cambial. Então, se no longo prazo a tendência é que o dólar ganhe valor em relação ao real, de modo geral, você vai apurar um lucro maior. Lucro tributável maior, taxação maior, a Receita arrecada mais, sai mais dinheiro do seu bolso. Então, por um lado, essa simplificação ajuda, por outro, ela tende a te taxar de uma forma um pouco mais pesada. Para quem tem pouco valor investido, isso não é uma grande preocupação, acaba sendo uma diferença meio irrisória,
mas no longo prazo acaba trazendo um certo efeito contrário aos seus interesses, né? Então é aquela história, nem tudo são flores, nem tudo é 8 ou 80, tem vantagens e desvantagens por toda a parte nessas modificações que foram sendo implementadas aí. E para fechar as principais regrinhas que a gente está comentando aqui, vai ser aberta a possibilidade de você até maio de 2024 definir se você quer antecipar parte dos impostos a serem pagos nos seus ativos, ganhando como contrapartida a possibilidade de pagar 8% sobre os lucros ao invés de pagar 15%. Ou seja, se você tem ações que você comprou há muito tempo, com um câmbio muito baixo, né? Vamos supor que você comprou lá com dólar a R$3. Um ativo se valorizou muito, você tem ele na carteira até hoje, e principalmente se estiver pensando em vender num curto prazo, assim, se deixar para vender de 2024 em diante com essa nova lei, você vai pagar 15% de imposto, porque essa é a alíquota. Mas se quiser apenas atualizar o seu preço médio em 31/12 de 2023, você pode apurar o quanto de lucro você teve até essa data e pagar apenas 8% de imposto, tá? E continuar com esse ativo em carteira. Então essa é uma colher de chá que a Receita vai te oferecer, mas ao mesmo tempo você tem que antecipar aí os impostos, né? Paga um imposto menor para atualizar o seu preço médio e assim sofrer uma taxação menor. Então se enquadra muito bem para quem está pensando em vender algum ativo daqui a algum tempo, mas não está disposto a fazer isso ainda em 2023, e por ser um lucro muito grande, pode valer a pena fazer essa correção de preço médio, antecipando o imposto menor. Agora, se você não se enquadra muito nessa situação e pretende carregar seus ativos ainda por um longo tempo, talvez você não se incomode com isso e não queira atualizar o preço médio, vai deixar correr e está tudo certo também. Então, cada caso é um caso, cada pessoa toma aí a sua decisão. Essa é apenas uma alternativa que a lei vai te possibilitar e aí cabe a cada um tomar a sua própria decisão. Vamos começar a resumir para ninguém se perder aqui, fazendo um apanhado geral. A regra dos R$35 mil é a principal perda que a gente tem com esse novo regramento, porque antes era possível vender até R$35 mil dentro de um mês e não sofrer taxação. Agora não é mais possível esse limite de isenção. Por outro lado, nós ganhamos uma compensação, né? Compensar prejuízos com lucros que você venha a realizar. Então você vai poder ali fazer esse abatimento. Também é possível fazer essa compensação de imposto retido na fonte. Isso acontece com os dividendos, por exemplo. Então esse é um ganho, né, que veio com essa nova lei. Outro ponto diz respeito à forma de apuração. Você vai apurar juros, dividendos e ganho de capital, tudo como se fosse uma coisa só. Joga tudo no mesmo balaio e chama de rendimento. É assim que está sendo tratado daqui para frente, portanto, não tem mais uma regra para dividendo, outra regra para ganho de capital, agora é tudo consolidado de uma maneira única. Inclusive, essa consolidação não é mais mensal, né? A apuração passou a ser anual. Então, ganhamos uma simplificação a respeito dessa maneira de apurar. Não vai ser necessário ali DARF, Carnê-Leão, GCAP. Antes era uma regra mais complexa, agora a gente viu ali uma simplificação no sentido de tornar essa apuração mais fácil, né? Menos recorrente, não precisa fazer mês a mês, você deve fazer uma vez ao ano, no fechamento lá de 31/12. No final das contas, tanto os ativos internacionais quanto os ativos negociados aqui no Brasil, que fazem referência a ativos estrangeiros, eles têm agora uma regra muito similar, né? Uma similaridade ali entre o regramento de estoques e de BDRs, por exemplo. Ele realmente ficou muito parelho no sentido de que são 15% de imposto sobre o ganho, não tem ali limite de isenção, então as regras são parecidas. O que favorece mesmo o interesse nos investimentos no exterior é você realizar essa diversificação geográfica para aumentar ali a proteção do seu patrimônio. Prefira você investir via BDR ou via estoques ou até outra classe de investimento, não importa, o nosso curso de investimentos no exterior ele é bem completo e trata de todas elas. Então você vai aprender bastante caso queira realmente se desenvolver em investimentos internacionais, se tornar fera nesse assunto e construir o seu patrimônio, uma carteira global realmente robusta. Link na descrição, vai lá, corre e aproveita. Agora eu quero saber de você, o que você achou no final das contas depois de conhecer todas essas regras? Gostou, não gostou? Poderia ser melhor, poderia ser pior?
eu tenho a dizer até que, na minha percepção, o sentimento é de alívio. Então poderia ser muito pior diante das regras que foram colocadas na mesa ao longo de todo esse processo aí. A gente viu regras esdrúxulas que eles queriam emplacar, como por exemplo, tinha gente que queria taxar até se o dólar valorizasse e você tivesse um ganho cambial em relação ao dinheiro que você nem investiu. Então, muita ideia de jirico foi deixada pelo caminho. Outra, por exemplo, que eles queriam taxar quando você finalizasse o ano calendário com uma ação no positivo, né? Então, aquele ganho que você está tendo, mas que você não sabe se vai se converter em lucro, eles queriam já taxar de imediato, sendo que você podia vender depois com prejuízo. Então essa ideia também ficou pelo caminho. Você só vai ser taxado naquilo que deu lucro, lucro tributável. Não tem nada de taxar algo que você nem vendeu, tá? Então a regra é sóbria. No final das contas, esse regramento novo, ele traz uma sobriedade, não tem nenhum absurdo assim que restou para a gente discutir aqui. Ele faz sentido, né? O ponto é esse, faz sentido e faz parte da nova reforma tributária. Durante muito tempo é esperado que não haja mais mudanças significativas, então a gente vai ter mais previsibilidade. Espero que a gente possa ter segurança jurídica e extrair aí todos os pontos positivos que essa nova regra nos traz, tá certo? Nunca deixe que alguma regra que você não tenha gostado, uma ou outra, te tire ali o interesse, o desejo de seguir progredindo financeiramente, de investir, nada disso. As oportunidades estão aí e a gente está aqui para se adaptar, para crescer exatamente nessa adaptação. Então, é facilmente adaptável até a maneira como foi aprovada. Eu estou até satisfeito e aliviado que nenhuma mudança absurda acabou sendo aprovada. Então, desejo a todos bons investimentos. A gente vai seguir aqui comentando sobre ativos internacionais. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, talvez a gente até possa tirar algum outro vídeo a respeito desse tema. Bons investimentos, divirta-se aí no mercado internacional, você sabe, tem muita coisa boa para investir lá fora, então é só para frente que se anda, vamos nos adaptando e qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários. Se inscreve aí, não se esquece de se inscrever, deixe seu like e até a próxima.